Olá, meninos e meninas, tudo bem? A nossa videoaula de tópicos especiais em Biomedicina 2 irá nessa semana tratar sobre a replicação, a transcrição e a tradução, que são processos que acontecem entre o DNA e o RNA, que trazem aí o dogma central da vida. Eu sou o professor Heitor. Oi. E na semana passada, galera, nós falamos sobre os principais conceitos de biologia molecular. Comentei com vocês sobre o que era o DNA, o que era o RNA, como ele se duplicava, como ocorria a síntese de proteína. E hoje a gente vai falar bem de cada um desses processos. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e não esquece de anotar suas dúvidas, porque amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, eu tenho uma aula ao vivo com vocês. Não esqueçam que no final da aula de hoje eu também vou deixar algumas questões, na verdade, uma única questão, para ser respondida valendo pontos de participação para vocês. E para vocês responderem essa questão, vocês vão diretamente lá no YouTube e colocam a resposta como comentário. Então vamos começar nossa aula, galera? Bom, a gente falou desses três processos bioquímicos que acontecem com essa molécula central da informação genética, o DNA. Então, o DNA ele tem a capacidade de se autoduplicar, ele tem a capacidade de formar novas moléculas de RNA e ele também, através do RNA, consegue sintetizar as principais proteínas. Lembrem que eu falei na semana passada que a molécula de DNA ela contém toda a informação para aquele organismo e ele vai se comunicar com o restante da célula através de pequenas moléculas de RNA. Os RNAs podem ser de três tipos: mensageiro, que levam essas mensagens do núcleo para o citoplasma, transportador, que se ligam aos aminoácidos e a partir daí conseguem juntar um aminoácido com outro no processo de síntese de proteínas, e ribossômico, que é o RNA que forma a estrutura do ribossomo, responsável também pela síntese de proteínas. Para que a gente sintetize uma proteína, nós precisamos do RNA mensageiro com, entre aspas, a receita dessa proteína, o RNA transportador trazendo os ingredientes, os aminoácidos dessas proteínas, e também o RNA ribossômico, que será responsável por unir todas essas informações dos demais RNAs, tá? Lembrem também que a molécula de DNA é uma molécula informacional que está apresentada na forma de dupla fita. Ele tem capacidade de duplicação, então durante o processo de divisão celular, mitose e meiose, o DNA, consegue se autoduplicar. Ele também pode ser transcrito em RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, e os RNAs podem ser traduzidos na linguagem de proteínas. A gente vai começar falando da replicação do DNA. A replicação é um processo de autoduplicação. Entendam a replicação como autoduplicação. É o processo pelo qual o DNA consegue se multiplicar. Uma fita de DNA consegue se multiplicar em duas. Nesse processo, a molécula de DNA se abre e depois da sua abertura são formadas novas fitas idênticas à primeira, cada uma contendo 50% da molécula mãe. Então, o que acontece? Você tem aqui a dupla fita de DNA, essa dupla fita se abre e de cada lado da dupla fita é sintetizado a fita complementar. Então, cada fita filha terá 50% da fita mãe. Esse processo de replicação é semiconservativo, porque se conserva uma fita da molécula mãe e a partir daí nós vamos formar as moléculas filhas. Cada uma das moléculas recém-formadas vai conservar então uma fita originária da fita mãe, como a gente está vendo aqui nesse modelinho. Aqui a gente tem em verde a molécula original. Essa molécula se abre e se formam as moléculas filhas de primeira geração. Observe que eu tenho uma fita verde da molécula mãe e uma fita vermelha da molécula filha, por isso semiconservativa. Se essa molécula filha for se dividir em mais duas, na verdade for se multiplicar em mais duas, nós vamos ter
uma dessas fitas originária ainda da primeira fita. Então, essas filhas de segunda ordem terá uma fita da molécula original e uma fita recém-sintetizada. Essa outra molécula terá uma fita da célula filha de primeira ordem e uma recém-sintetizada, tá? E assim o DNA vai conseguindo se replicar, se multiplicar. Na replicação do DNA, ocorre a abertura da fita com o auxílio de uma enzima. Então, todo esse processo de replicação e formação de novas fitas, ele é mediado por enzimas. Quando a molécula original se abre, se formam dois filamentos moldes, que vão expor as suas bases nitrogenadas dos nucleotídeos, e essas bases expostas irão atraindo outros nucleotídeos. Então eu tenho uma molécula de DNA aqui, fita dupla. Quando ela se abre, essas duas fitas agora irão funcionar como moldes para as novas, e em cada uma delas os novos nucleotídeos serão pareados. Cada base nitrogenada exposta da molécula original irá ser pareada com bases nitrogenadas complementares de nucleotídeos que estão livres dentro do núcleo, constituindo de novo duas moléculas agora com dupla hélice. Então eu tinha uma molécula com dupla hélice, uma molécula de dupla hélice. Quando ela se abriu, ela foi pareada com os nucleotídeos que existiam dentro do núcleo, e agora eu tenho duas moléculas de dupla hélice. Ou seja, houve a duplicação do RNA. Aliás, do DNA, desculpa. Essa replicação, essa duplicação, ela ocorre no núcleo. E ela é mediada pela enzima DNA polimerase, que vai estender a fita de DNA. Então aqui a gente tem o processo de duplicação ou replicação. A fita original que está aqui se abre, expondo as bases nitrogenadas, e essas bases expostas irão atraindo outros nucleotídeos que estão no núcleo. E com o auxílio da enzima DNA polimerase, nós vamos duplicando a fita. Sempre lembrando que adenina se liga com timina, citosina se liga com guanina. E aí eu pergunto para vocês, que tipos de agentes fazem com que a dupla hélice seja desenrolada e quebrada e depois reconstruída? A gente já falou desses agentes. Esses agentes são as enzimas. Enzimas são proteínas especiais com capacidade de acelerar ou retardar reações químicas. Nesse processo de replicação, de duplicação do DNA, nós temos algumas enzimas, como a DNA girase, a helicase e a SSB, além da DNA polimerase e da DNA ligase. Vamos ver cada uma delas. A DNA girase, a primeira enzima que eu coloquei aqui para vocês, facilita o desenrolamento da dupla hélice. Então, o que a DNA girase faz? A dupla hélice está aqui, toda enovelada, a molécula original. A DNA girase desenovela. Então, a molécula enovelada é desenovelada pela DNA girase, tá? A DNA helicase, ou somente helicase, separa a dupla fita e vai, então, permitir a entrada dos outros nucleotídeos. Eu tenho a dupla fita ligada, a helicase quebra a dupla fita em duas, tá? A enzima SSB, ela se liga ao DNA e impede que as bases da dupla fita voltem a formar pontos de hidrogênio. Então vamos lá. A DNA helicase, ela abriu a fita como um zíper. Para impedir o fechamento do zíper e não promover a duplicação, entra a SSB. Então a helicase abre e a SSB mantém aberto, para que se pareiem novos nucleotídeos, permitindo a multiplicação da fita. A DNA polimerase insere novos nucleotídeos nas fitas molde, criando as fitas complementares de primeira ordem.
e a DNA ligase preenche os trechos faltantes durante a replicação. Então a gente tem o fragmento aqui de DNA. Então observem, aqui eu tenho a fita de DNA original, também chamada de DNA parental. Quando essa fita é aberta, as enzimas começarão a impedir que essa fita se feche novamente e irão complementando as ligações, tá? Lembrando que a replicação se dá nas duas fitas parentais com novas fitas complementares. Tudo bem até aqui? Então aqui a gente viu que o DNA ele tem a capacidade de autoduplicação. Uma fita dupla de DNA pode dar origem a duas fitas duplas de DNA. Sempre lembrando que essa replicação é semiconservativa. Então, eu tenho nas novas moléculas de DNA uma fita do DNA antigo, uma fita nova. Uma fita do DNA parental, uma fita do DNA complementar. Certo? Transcrição. Transcrição é o processo no qual o DNA consegue formar RNA. Então, a partir da cadeia de DNA que está dentro do núcleo, nós conseguimos formar RNAs. Lembrando que os RNAs, eles podem ser mensageiro, transportador e ribossômico. Na transcrição, nós estamos falando do DNA dentro do núcleo, dando origem principalmente ao RNA mensageiro. O RNA mensageiro tem como função informar ao RNA transportador, que está no citoplasma, a ordem correta dos aminoácidos que serão utilizados para produzir uma proteína juntamente com o RNA ribossômico. Então, quando a gente fala de transcrição, estamos falando de síntese de RNA mensageiro. Veja, pessoal, aqui em azul nós temos a molécula de DNA em dupla fita fechada. Essa molécula, em um pedaço dela de interesse, é aberto. Uma das fitas vai servir de molde para o RNA que está aqui em laranja, o RNA mensageiro. Depois essa molécula de RNA, depois de formada, ela sai daqui e vai lá para o citoplasma e a fita de DNA se fecha de novo. Então, para sintetizar RNA mensageiro, em algumas partes da fita de DNA são abertas, entram as bases do RNA, esse RNA sai daqui e a fita de DNA volta a se fechar. Essas partes abertas em que irão entrar novas bases nitrogenadas para formar RNA são as áreas dos genes específicos, tá? E veja, em azul eu tenho DNA, bases A, T, C, G. Em laranja eu tenho RNA. RNA é caracterizado por ser uma fita simples que não tem timina. Eu tenho a uracila no lugar da timina. No processo de transcrição, o DNA irá então formar o RNA mensageiro, para que o RNA mensageiro vá até o citoplasma e comunique o RNA ribossômico e o RNA transportador para a síntese de proteína, tá? Comunique a receita da proteína que tem que ser sintetizada. A síntese do RNA é sempre feita usando como molde o DNA. E existe uma enzima que vai fazer esse processo que a gente viu aqui no esqueminha. A enzima é a enzima RNA polimerase. Por isso que não tem como eu ligar o A com T para formar o RNA. Eu tenho que ligar A com U, porque a enzima que está aqui reconhece a uracila. A RNA polimerase reconhece a uracila e não a timina, certo? Então ocorre basicamente essa formação de RNA mensageiro através de um molde de DNA em 3 etapas: iniciação, alongamento e término, tudo mediado pela enzima-chave que é a RNA polimerase. Vamos para a primeira fase, a iniciação. A iniciação da transcrição, ela acontece com a abertura da fita de DNA, que será usada como molde. Essa fita é aberta e as bases são expostas. Depois nós entramos na segunda fase, o alongamento. A enzima RNA polimerase
começa a adicionar nas bases expostas os nucleotídeos para formar uma nova molécula de RNA. E a velocidade é muito rápida, são 50 nucleotídeos adicionados por segundo. Depois nós chegamos na terceira fase, que é o término, quando todas as bases expostas daquele fragmento de DNA foram preenchidas pelas novas bases do RNA, a molécula de RNA é liberada, a enzima RNA polimerase se destaca dali e a fita de DNA volta ao normal, volta a se fechar. Como a gente está vendo aqui. Então aqui eu tenho o filamento de DNA, em algumas áreas importantes dos genes ele irá se abrir, a RNA polimerase irá adicionar os nucleotídeos na fita molde, o RNA vai embora lá para o citoplasma e a fita de DNA volta a se fechar. Imaginando então um segmento hipotético de um filamento de DNA com a seguinte sequência de bases: A, T, G, C, C, G, A, T, 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 G, C, G, o segmento de RNA formado na transcrição será U, A, C, GG, C, U, A, C, GC. Por quê? Vamos lá, ó. A, que tá aqui, vai ligar com o U. T vai ligar com o A no RNA. G vai ligar com C. C vai ligar com G. E assim por diante. Então é só lembrar da complementação. Quando o DNA está exibindo a base adenina, a RNA polimerase irá encaixar a uracila. Quando o DNA estiver exibindo timina, a RNA polimerase irá encaixar a adenina. Quando o DNA exibir citosina, RNA polimerase irá encaixar guanina. Quando DNA exibir guanina, RNA polimerase irá encaixar citosina. Então é só lembrar no RNA A e U, C e G. E como então a RNA polimerase sabe onde iniciar, quando terminar e quando destacar a nova molécula de RNA terminando a transcrição? A enzima RNA polimerase ela vai reconhecer as sequências de DNA chamadas de sequências promotoras ou promotores, que são as sequências que estão ligadas imediatamente antes de um gene, antes efetivamente do fragmento de DNA com importância informacional. Após o reconhecimento dos promotores, nós vamos formar uma bolha de transcrição que permitirá que a RNA polimerase encaixe os novos nucleotídeos formando RNA. Por exemplo, nós temos a sequência de promotores TA-TA, que a gente chama de Tata Box. Essa sequência de timina-adenina vem sempre antes de alguns genes. Nós temos a sequência CAAT, sequência CAAT, que também vem antes de um gene. E temos a sequência rica em guanina-citosina, sequência GC, que pode vir antes do gene. Então, sempre antes de um gene, por exemplo, eu tenho o gene ali da insulina. Sempre antes daquele gene, eu vou ter uma sequência promotora que a RNA polimerase vai utilizar para, é ali que vai começar a síntese do RNA. O término da transcrição, o término da formação do RNA mensageiro vai se dar da seguinte forma. Como a RNA polimerase vai saber que eu tenho que terminar, então, né? Ao final do gene, nós vamos ter nucleotídeos que são chamados de códons, né? 3 nucleotídeos de finalização. Esses códons de finalização, eles servem efetivamente para desligar o RNA mensageiro. Então, existem sequências típicas que mostram o início, que são as sequências promotoras, e nós temos as sequências típicas que mostram o fim da transcrição. E o RNA mensageiro vai conseguir parar a sua formação pelo fim, ali naquela sequência típica de finalização. O RNA mensageiro recém-formado vai ser processado. Por quê? Ele não é formado de maneira ativa ainda, porque eu tenho essa sequência no início
que é a sequência de inicialização ou promotora, e a sequência no final, que é de finalização. Essas duas sequências elas não são funcionais, é funcional o que está no meio. Então, depois que o RNA mensageiro é sintetizado, eu preciso retirar os introns para formar o RNA mensageiro, excluindo os exons. Então, vejam aqui, pessoal. Eu tenho os genes que formam as regiões codificantes como exons, são expressos com sequências intercaladas de introns, que não são expressos. Os introns são removidos do RNA mensageiro final. Então, quando eu formo com base no DNA um RNA, eu formo um RNA mensageiro cheio de introns e exons. Os introns são as sequências intrusas, que codificam início e término. Eu preciso retirá-lo para formar um RNA mensageiro ativo, cheio de exons, como vocês estão vendo aqui no modelinho. Concluindo então o processo de transcrição. Em uma célula eucarionte que apresenta núcleo organizado e o material DNA está dentro desse núcleo, o RNA mensageiro produzido vai se destacar do seu molde e após esse destacamento do molde de DNA, ele será processado para a retirada dos introns. Ele atravessará a carioteca, vai se dirigir para o citoplasma e dará início à comunicação entre ribossomo e RNA transportador para a síntese proteica. Com o fim da transcrição, duas fitas de DNA que se abriram para formar o molde do RNA voltam a se unir, refazendo a dupla hélice. E aí nós temos o terceiro e último processo. Então a gente já viu replicação, que é a duplicação do DNA, vimos formação de RNA mensageiro, que é a transcrição, e agora a gente vai para a tradução, que é a formação de uma proteína, traduzindo a linguagem RNA mensageiro para a linguagem proteica, que acontece lá no citoplasma com o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. A tradução é o processo, é o nome utilizado para designar o processo de síntese de proteínas, de formação de proteínas. Ela ocorre inteiramente no citoplasma. E eu preciso, além do RNA mensageiro, que traz ali a receita daquela proteína, preciso dos ingredientes, que são os aminoácidos, trazidos pelo RNA transportador, e preciso, entre aspas, aí, de uma tigela para misturar tudo e ligar esses ingredientes, que é o nosso RNA ribossômico. Então, se a gente fosse comparar isso com o dia a dia, vamos pensar no seguinte, galera. O DNA é o nosso livro de receitas. Ali eu tenho todas as receitas que eu preciso para aquele corpo. O RNA mensageiro é cada uma das receitas. Então, se eu tenho 30 receitas no meu grande livro, cada uma dessas receitas é um RNA mensageiro. Vamos supor que o meu DNA quer fazer a receita número 5. Então, o RNA mensageiro, aquela receita, é copiada do DNA e isso é enviado para o citoplasma. Eu vou precisar, para fazer essa receita, além da receita para eu ir conferindo, vou precisar de alguns ingredientes. Esses ingredientes são os aminoácidos, que estão ligados ao RNA transportador. Tenho a receita, tenho os ingredientes, preciso de um bowl, de uma tigela para misturar tudo isso e minha receita dá certo. Esse bowl é o RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico serve para ler a receita e unir os ingredientes. No final, essa união de RNA ribossômico, mensageiro e transportador terá como resultado uma proteína, que é o resultado final, o meu produto final da tradução. Então, no processo de tradução, o RNA mensageiro irá dar origem a proteínas com auxílio do RNA transportador e do RNA ribossômico. Então, quando o RNA mensageiro sai do núcleo, ele irá se unir ao ribossomo, que na verdade é também uma estrutura de RNA. O ribossomo ele é formado de moléculas de RNA.
O ribossomo ele tem uma parte maior, subunidade maior e uma subunidade menor. E entre as subunidades menor e maior existe um sulco. O RNA mensageiro se liga a esse sulco e isso vai atraindo RNAs transportadores, que são essas estruturas aqui carregando pequenos fragmentos que são os aminoácidos. À medida que o ribossomo vai lendo o RNA mensageiro, os RNAs transportadores vão se unindo aqui para formar uma cadeia de aminoácidos, que nós damos o nome de proteínas. Bom, o ribossomo, como eu falei, vai ser uma molécula de RNA também, que será chamada de RNA ribossômico, responsável por auxiliar no processo de síntese de proteína. O ribossomo é formado de RNA ribossômico e ele vai catalisar, beneficiar a síntese proteica. É ele que vai se ligar ao RNA mensageiro e ao RNA transportador para facilitar a união dos aminoácidos. O RNA ribossômico, ele se associa ao RNA mensageiro e transportador, produzindo a fita de proteínas. O RNA transportador é responsável pelo transporte dos aminoácidos que serão levados até o ribossomo para se unirem na sequência que o RNA mensageiro está expressando. Então, a fita de proteína ela só vai ser formada se eu tiver os aminoácidos corretos. Então, enquanto o RNA mensageiro pede um tipo de aminoácido, o RNA transportador vai lá e encaixa esse tipo de aminoácido. O RNA transportador ele é totalmente dobrado, como se fosse um trevo de 4 folhas, e em uma das suas extremidades ele carrega um aminoácido. No RNA transportador, eu tenho aqui, deixa eu voltar lá no esquema, duas regiões importantes. Essa região aqui, essa extremidade, onde irá encaixar o aminoácido, e a outra extremidade oposta, chamada de anticódon ou alça do anticódon, em que ele irá expor 3 bases nitrogenadas que irão se ligar às 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Então pensem que essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui seja o RNA ribossômico. Aqui eu tenho a fita do RNA mensageiro expondo códons e a fita do RNA transportador expondo anticódons. Então o RNA transportador tem anticódons que se ligam aos códons, tá vendo? Ó? G e C, C e G, C e G. E assim o aminoácido é deixado para ser ligado ao próximo que chegará. Então há uma ligação entre RNA mensageiro e transportador nessa trinca de bases. O RNA mensageiro tem bases divididas em trios, que são os códons, em que cada RNA transportador se ligará através dos anticódons. É como se fosse uma tomadinha, tá? Encaixe, chave e fechadura. Como vocês estão vendo aqui, ó, o RNA mensageiro apresenta uma fita. A cada 3 bases nós damos o nome de códon. Em uma das extremidades do RNA transportador eu tenho anticódons, que se encaixam perfeitamente nos códons, para que a gente consiga, então, ligar as bases nitrogenadas e, assim, fazer com que os aminoácidos se liguem uns aos outros, podendo sintetizar a proteína. Existe sempre, lá no RNA mensageiro, um códon de início e sempre um códon de finalização, que a gente chama de start códon, o de início, e stop códon, o de finalização. O término da síntese proteica, ele acontece com o aparecimento dos stop códons, dos códons de terminação, que são esses daqui, as sequências UAG, UAA e UGA. Apareceu esse códon, a gente sabe que a proteína está pronta e essa ligação entre ribossomo, RNA mensageiro e RNA transportador pode ser desfeita, a proteína já está pronta. Bom, nesse esqueminha, a gente consegue ver bem aqui, ó, em azul, a fita de RNA mensageiro, expondo a sua sequência de códons.
o RNA transportador com os anticódons e o ribossomo que vai servir de sítio de ligação. Então, à medida que a gente vai tendo a ligação de um aminoácido com o outro, eu vou destacando essas ligações. Bom, toda molécula de RNA, então, possui um códon de inicialização, que é um códon que começa a síntese proteica, e ele é sempre o mesmo em todas as proteínas, que é o códon A ou G. Ele vai corresponder ao aminoácido metionina. Todas as proteínas começam com o aminoácido metionina. A partir daí, vários códons podem conseguir ser expostos e ligados aos anticódons do RNA transportador, que traz um aminoácido. Esses aminoácidos eles vão sendo ligados e ao final da molécula de RNA mensageiro eu tenho os stop códons para separar a molécula. Vamos ver no esqueminha como isso funciona? Então vamos lá, pessoal. Eu estou expondo aqui para vocês um esquema da síntese proteica, tá? Então veja, a célula dotada aí de núcleo, membrana, citoplasma, normal, irá começar a fazer sua síntese proteica. Lá no núcleo, nós temos as moléculas de DNA que irão efetivamente ser transcritas. A molécula de DNA irá se abrir e sintetizar uma nova molécula de RNA. A RNA polimerase vai transcrever do DNA um RNA. Ao término da transcrição, a RNA polimerase vai liberar o RNA mensageiro do DNA. Depois, o RNA recém-formado vai ser amadurecido. Os introns vão ser removidos e os exons formarão o RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro sai do núcleo e vai lá para o citoplasma. Lá no citoplasma, o RNA mensageiro maduro vai se encontrar com o ribossomo, que é um tipo de RNA também. Vamos ver como o ribossomo era formado. O ribossomo, por ser uma molécula de RNA, ele é formado também a partir de DNA. Então, em trechos específicos do DNA, são formados RNAs ribossômicos que atravessam a região do núcleo como subunidades maiores e menores, vão para o citoplasma e se unem, formando o ribossomo. Quando o RNA mensageiro chega até o citoplasma com a mensagem do núcleo, ele encontra o ribossomo e ele se liga ao ribossomo. E a partir daí, essa fita de RNA mensageiro que vocês estão vendo, ligada ao ribossomo, atrai no códon de inicialização um RNA transportador que contém um aminoácido, nesse caso a metionina. A subunidade maior do ribossomo se liga também, expondo outro sítio de ligação. E esses sítios de ligação vão sendo passados de um lado para o outro, lendo a fita do RNA mensageiro. Chega um novo RNA transportador, o primeiro aminoácido se liga ao segundo, esse RNA transportador irá se soltar e a fita vai andar. E eu vou alongando a fita de proteína, até o momento que o RNA mensageiro chegará na sua última trinca de bases, no seu último códon, que é o códon de finalização, que está aqui, ó. E tudo é desfeito. E aí eu tenho agora uma proteína livre, o RNA mensageiro e as subunidades do ribossomo. Bom, pessoal, está aqui então a nossa questão dessa semana, valendo 100 pontos que vocês vão responder como comentário diretamente desse vídeo do YouTube.
Então a gente viu o processo de replicação ou autoduplicação do DNA e também vimos o processo de transcrição. A questão tem relação diretamente com esses dois processos. Eu quero que você dê a sequência de bases nitrogenadas da fita oposta de ácidos nucleicos durante a formação de DNA, autoduplicação ou replicação, e RNA, que é a transcrição, respectivamente. Então aqui eu apresento uma fita de DNA molde para vocês, que é a fita CTGGCTA e assim por diante, e eu quero que vocês apresentem para mim a sequência para formar um novo DNA. Então, a partir desta fita molde, como ficaria a sequência da nova fita de DNA? E a partir da fita que está aqui embaixo, A, C, T, G, C, C, G e assim por diante, que é uma fita de DNA, eu quero que vocês me deem a sequência da construção do RNA. Como ficaria a nova fita, só que agora de RNA. É só lembrar, hein, gente? No DNA, A liga com T, adenina com timina, citosina com guanina. E no RNA, A liga com U, adenina liga com uracila, citosina liga com guanina. DNA, A com T, C com G, RNA, A com U, C com G. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Não esqueçam que amanhã, dia 19, às 8 horas da manhã, eu tenho um encontro com vocês ao vivo para falar sobre replicação, transcrição e tradução. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau!